Meus amigos, é o seguinte, cara. Deu a louca na direita. Mano, quando a gente pensa que a gente já viu de tudo, ainda tem mais, né? Ainda tem mais coisas. O vídeo de hoje eu vou fazer sobre uma nova trend que tá viralizando nas redes sociais, né? E eu fiquei preocupado com essa trend, porque essa trend pode ser a pá no caixão da direita dessa eleição agora de... Nessa eleição agora de 2026, cara, porque a gente tá vendo aqui nas pesquisas, Flávio Bolsonaro tá praticamente eleito no segundo turno, num possível segundo turno. Só que a direita, cara, como sempre tá querendo estragar esse processo nosso da gente se livrar do PT no governo. Se Deus quiser, nós vamos se livrar. Eu sou otimista. Só que a direita, não sei, parece que tem gente da esquerda infiltrada na direita. Não podem... não pode ser, cara, simplesmente, né? Agora a nova trend que está viralizando aí nas redes sociais da direita é justamente o ponto mais fraco do bolsonarismo da direita. O ponto mais fraco. Gente, vocês acreditam que se não fosse toda aquela complexidade da pandemia, Bolsonaro hoje seria presidente do Brasil? Ele ia ser reeleito. Eu entendo que a pandemia prejudicou muito ao Bolsonaro. Muito. Dito isso, eu tenho certeza que 90% do meu público concorda com isso, né? Dito isso, a gente tem que tirar o Lula do poder, a gente tem que tirar a esquerda do poder. Só que eles voltaram com um ponto fraco do bolsonarismo. Os próprios bolsonaristas estão viralizando trends nas redes sociais, TikTok, Kawaii, Facebook, com Eu entendi alguma coisa do vídeo, vou exibir aqui para vocês, um negócio do médico Anthony Blin, lá nos Estados Unidos, que ele teria feito uma conspiração ali para... Cara, eu entendi mais ou menos, só que o foco em questão tem que ser levantado... Essa narrativa de trazer isso de volta, justamente agora, poucos dias já para começar a campanha política, para começar as eleições, agosto, setembro, outubro, tá aí, meu amigo, outubro tá aí. Vamos falar sobre isso? Bora pra vinheta que hoje o vídeo tá muito bom. Meus amigos, e aí, gostou da nosso novo cenário aqui? Cara, eu tô gostando por enquanto, só que a mesa de som ficou ali atrás, ficou ruim pra mim mexer, né? Bom, eu vou exibir pra vocês esse vídeo aqui, ó, que é do Rafael, né? Ele é da direita, é bolsonarista. Vamos ver pra gente tentar entender o que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui no começo e organizar aqui, bora ver. Ó. Em 2021, médicos foram caçados e o presidente foi chamado de assassino por defender o uso da ivermectina e cloroquina no tratamento precoce do vírus. Em 2026, Anthony Fauci, o homem responsável por difamar esses medicamentos, revelou algo aterrorizante sobre o porquê fez isso. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo desde já. É de extrema importância. A mídia vai tentar abafar o que aconteceu, mas nós não podemos deixar isso cair no esquecimento. Anthony Fauci foi conselheiro médico dos Estados Unidos por mais de 30 anos e no auge da pandemia empurrou para o mundo todo uma visão. As únicas esperanças são lockdown e inoculação. Não tem nenhum medicamento ou suplementação eficaz para esse caso. Essa visão chegou inclusive no Brasil, onde o então presidente à época, Bolsonaro, foi perseguido por seguir o conselho de médicos que pensavam o contrário. Doutores como Roberto Zeballos, José Nassi, Edmilson Migovski e tantos outros reforçavam a todo tempo a importância da vitamina D na atuação do sistema imunológico contra o vírus e a viabilidade do uso da cloroquina e ivermectina no combate precoce à infecção. Foram taxados pela mídia de charlatões e censurados múltiplas vezes. Pelo país, centenas, milhares de médicos foram caçados, milhares de cidadãos acuados. O medicamento passou a ter o acesso dificultado. Tudo para que agora, em 2026, esse jogo virasse completamente. Quando questionado pelo Senado sobre a procedência das suas diretrizes, Fauci se recusou a responder. Quando o senador mostrou dezenas de estudos que mostravam a incoerência em suas ações, ele invocou a quinta emenda para permanecer calado. No total, ele se recusou a defender seu ponto de vista mais de 110 vezes. Enquanto
isso, 2 medicamentos baratos poderiam ter salvo, ou no mínimo ajudado, milhares de vidas. Independente se você é de direita ou de esquerda, uma coisa é necessário admitir. O mundo todo foi enganado e isso pode ter custado milhões de vidas. Isso não pode sair impune. Falando do Brasil, nós precisamos de uma reforma do establishment que garanta a liberdade médica e de profissionais da saúde e transfira o poder de gestão da saúde pública para pessoas realmente competentes no que fazem. Não a burocratas cujo interesse é ganhar mais e mais dinheiro enquanto brincam com a vida da população, com a saúde dos seus filhos. E isso se estende para tudo. A revisão do flúor na água da população, a presença de disruptores endócrinos em alimentos, embalagens, roupas infantis, as merendas escolares que não promovem nutrição e força para as nossas crianças, a todas as pautas que são sobre saúde e não sobre ideologia. E é claro que eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. O que você acha que deve ser investigado agora? E se Fauci realmente se demonstrar culpado, qual deve ser a sua sentença? Aí, rapaziada, esse é um dos vídeos. Eu tenho outros vídeos aqui, eu não vou rodar os outros vídeos todos, mas daqui a pouco a gente vê. Que é o seguinte, cara, mano, é complicado, né, velho? Porque é o seguinte, eu acho que tem muito fundamento o que ele diz, eu acho sim coerente. É verdade que essa questão da pandemia, né? O vírus foi criado no laboratório, ele não chegou a citar essa questão, mas entre a cloroquina e a ivermectina tem várias ressaltas. Várias ressaltas. Eu me lembro que durante a pandemia eu peguei Covid. Eu dei positivo, testei positivo para Covid. E um dos remédios que me ajudou muito mesmo, foi receitado inclusive, um dos medicamentos era um que fazia parte do kit kit bolsonarista, né, que eles falavam assim, kit do Bolsonaro lá. Não era bem a azitromicina, não era foi a azitromicina que me ajudou. Não foi a cloroquina, foi a azitromicina. Me ajudou muito, fazia parte lá. Mas a ivermectina não, né? Porém, gente, onde eu quero chegar é o seguinte: pra que levantar isso agora, velho? Isso é um dos pontos fracos do bolsonarismo. A mídia, todo mundo. Bolsonaro perdeu votos demais por causa da pandemia. E não foi por causa da pandemia, e sim dos seus discursos. A forma com que ele levou a pandemia. Ângelo, mas o pessoal não podia fazer lockdown, não sei o quê. O problema, que eu acho, na minha opinião, tá? Se você não concorda com a minha opinião, sinto muito, meu amigo. A sua inscrição aqui no canal não é tão bem-vinda, né? Sei, cara. Ou você não concorda com a minha opinião e pronto, continua no canal, né? Mas onde eu quero chegar é que as falas do Bolsonaro durante a pandemia, ridicularizando as pessoas que morreram, tudo aquilo, foi muito... danificou muito, prejudicou muito a sua campanha, né? Então, foi uma das coisas assim que atrapalhou muito e beneficiou o ladrão, né? O Lula. Então, quem ganhou do Bolsonaro não foi o Lula, cara. Quem ganhou foi a pandemia. A pandemia que elegeu o Lula. Foi a pandemia que elegeu o Lula. E tudo isso por conta do Bolsonaro. Pela forma com que ele reagia a cada número expressivo de mortos, né? E aí, estão revivendo isso com esses vídeos de teoria de não sei o quê. Parece que está tendo mesmo essa questão lá do Anthony, lá no Congresso americano. Cara, mas espera, meus amigos. Espera. Não viraliza isso, mano. Isso é um ponto fraco do Bolsonaro, velho. Do bolsonarismo. Ainda tem um outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Pra gente... Ó, outro aqui. Esse aqui do Leandro, né? Outro vídeo, ó. Vou dar o play aí. Vamos assistir. 2020, quase 5 mil americanos já tinham morrido. O homem que fechou os Estados Unidos e que influenciou de forma determinante o fechamento do planeta inteiro, senta e escreve no seu diário. Ele não escreve sobre os mortos, não está preocupado sobre todo o sofrimento que está acontecendo. Ele escreve que ganhou a capa do Washington Post. Escreve que a fama nacional e internacional é explosiva e inimaginável. E escreve palavras dele: não é exagero dizer que hoje eu sou a pessoa mais famosa e mais comentada
do país. Semanas depois, com os casos passando de 30 mil, ele coloca no diário: a imprensa está enlouquecida comigo. Enlouquecida no bom sentido, né? Esse homem é Anthony Fauci. E 1.141 páginas do diário dele acabaram de vir a público, demonstrando a verdadeira personalidade de quem esteve por trás da maior onda totalitária que varreu o mundo nas últimas décadas, produzindo danos difíceis de serem calculados e que são sentidos até hoje. Preste atenção, porque não é sobre pandemia. Existe um método aí. Acha-se uma emergência. Pode ser sanitária, pode ser climática, econômica, política, tanto faz. Declara-se que a emergência é grave demais para o debate normal. Concentra-se poder e cobre-se tudo com o manto da ciência, porque contra a ciência ninguém discute. Quem pergunta não é o adversário político, é um negacionista que precisa ser censurado e até mesmo preso para benefício do país, da sociedade. Não foi assim que se colocou de pé toda a censura e perseguição no Brasil em nome da defesa da democracia? Agora, Fauci é o caso de estudo perfeito. E antes que alguém tente a defesa fácil, guarde esse detalhe. Os diários parecem ter sido escritos como anotações para uma autobiografia futura. Ou seja, não é um desabafo ali para ele mesmo, pego fora de contexto. É a versão que ele pretendia contar de si mesmo para o mundo, para a história. Ele se incrimina no rascunho da própria lenda que ele queria construir. O senador Rand Paul, que preside a Comissão de Segurança Interna do Senado, liberou os documentos no final de semana. No novo depoimento que Fauci fez ao Congresso, ele resolveu invocar o seu direito ao silêncio. Ele sabe que não tem como responder às perguntas e o perdão de Biden supostamente o protege por atos praticados até o 20 de janeiro de 2025. Se ele mentir agora sobre o juramento, não tem mais proteção alguma. O narcisista totalitário sabe que não tem como apagar o que está escrito no diário. E tem 5 pontos aí que a gente pode abordar nesse diário. Número 1. Em 26 de janeiro de 2020, ele coloca o seguinte, abre aspas: agora sabemos que o mercado não era a fonte, era o amplificador, fecha aspas. De janeiro para fevereiro, numa reunião com uma dúzia de virologistas de primeira linha, só uma... Tá bom. É isso aí. E os vídeos vão tomando essa dimensão, né, de mostrar ali o diário de Anthony, o médico lá, e tem uns vídeos mais radicais como o próximo que eu vou mostrar agora, que leva também essa dinâmica, só que pro lado mais radical da coisa, né? Tem os mais radicais. E assim, cara, é o que eu disse agora há pouco. Eu concordo, mano. A pandemia realmente foi estranha, tudo, médico, tudo. Pô, mas não é a hora de levantar isso agora, meus amigos. Não é hora de levantar isso agora, velho. Não é, cara. Ah, mas que tá vazando agora o diário do médico agora. Tá, velho, mas não foca nisso, mano. Não foca nisso. Sabe? E assim, quando você vai nos comentários, você vê muitas pessoas falando, não sei o quê, o Bolsonaro tinha razão, tudo isso aqui. Mas tem muita gente que vai remoer aquilo tudo que passou de volta. Tem muita gente que perderam entes queridos, meus amigos. E teve gente que perdeu para a própria cloroquina. A cloroquina acelerava os batimentos cardíacos. Pessoas que tinham já a tendência de problemas cardíacos, a cloroquina acelerava esse processo. Então teve muita gente que morreu usando o medicamento que o Bolsonaro indicava. E é hora de falar sobre isso agora? Não, pô. Não é hora de falar sobre isso. Nós temos um mal maior, que é o PT, que é o Lula. E nas teorias de conspiração do Anthony, médico lá, o Anthony Fauci, né? Vamos ver mais um vídeo? Ó, só mais um, gente, pra gente finalizar. Esse aqui, ó. Muito feliz pela recepção de todo mundo, mas eu não posso deixar de me manifestar nas redes do que aconteceu com a audiência no Senado aí dos Estados Unidos. Vocês viram? 111 perguntas feitas a Anthony Fauci pelos deputados e senadores, e ele ficou calado. E o que ficou evidenciado? Que esse psicopata, que essa pessoa que se colocou como referência da pandemia, dando as diretrizes, essa pessoa não se baseou em ciência para fazer nada. Nas relações anteriores, em que as falas anteriores, não era nada baseado em ciência, era baseado na sua opinião. Ficou claro que o interesse dele era o interesse das Big Pharmas, o interesse farmacêutico em venda de vacinas. Ficou evidenciado, com muita clareza, que todas as medidas e todos os médicos que se levantaram
a favor da doença para ser tratados, esses médicos foram condenados no mundo inteiro. Não fui somente eu que respondi processo na pandemia, não. Vários colegas da Bahia, colegas do Brasil e do mundo responderam processo porque nós colocamos, essa doença tem tratamento. E aí, minha gente, nós estamos vendo que essa pessoa que se coloca como um psicopata, como um monstro da humanidade, que já ganhou, né? Inclusive, um salvo-conduto de Biden. Porque é o seguinte, como eu disse agora há pouco, que para mim a azitromicina foi muito bom e eficaz no tratamento da Covid, porque eu peguei a Covid, para outras pessoas não. Então ela reagia de forma diferente. Inclusive, há muitos estudos em que afirma que a Covid, né, ela se infiltrava em órgãos separadamente em cada indivíduo. Teve um que afetava a garganta, outro o fígado, o rins. Já teve relatos até de afetar o cérebro, se alojar no cérebro. Então, assim, uma coisa muito misteriosa, que até hoje os cientistas estão estudando, né? Então, afirmar tudo isso, trazer isso à tona de volta, eu acho o seguinte, que deve ter um marqueteiro lulista ali dentro das redes sociais bolsonaristas. Só pode. Deve haver infiltrado da esquerda dentro do bolsonarismo. Vamos levantar a pauta da pandemia que o Bolsonaro perde voto. Flávio Bolsonaro. Vamos levantar a pauta. Vamos levantar as trends da Covid. Vamos falar sobre o médico lá, que está sendo averiguado agora o diário dele. Meus amigos, é complicado. E pela toada, é mais 4 anos de PT. Porque eu vou te contar uma coisa. O direita ridícula que está jogando a sua campanha fora. O Flávio Bolsonaro estava indo bem nas campanhas, nos números ali, né? E agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou otimista. Eu não sou otimista. Porque, bom, vamos lá. Vamos acompanhar. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Like no vídeo, se inscreva no canal. Valeu e até mais.